A força da imprensa. Pressão faz justiça considerar legais as gravações feitas pela Polícia Federal da quadrilha comandada por Carlinhos Cachoeira. Liminar impede Comissão de Ética do Senado julgar a proposta de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, que estava marcada para ontem. O novo julgamento já foi remarcado para a próxima segunda-feira. E ameaça de morte ao juiz Paulo Augusto Moreira Lima obriga o magistrado a se mudar do Brasil. Foi ele quem autorizou as gravações das conversas de Cachoeira e seu grupo e a prisão do bicheiro. O JM está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Confira agora as manchetes dos principais jornais do Brasil. Antes a gente falar a previsão do tempo para você em Goiânia. A temperatura mínima pela madrugada foi de 17 graus e a máxima vai estar na casa dos 30 graus no decorrer do período. A umidade relativa do ar está variando entre 43% e 86%. O tempo está com sol e algumas nuvens, mas não chove. Como você vê, nesse momento o céu de Goiânia, no setor oeste, na Praça Tamandaré, onde estamos, está liso, azul. Significa que não cai chuva na cidade de Goiânia hoje. Agora sim, as manchetes dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. PT faz aliança com Maluf e Erundina ameaça sair. A Folha ainda destaca: Justiça valida grampos da Polícia Federal do caso Cachoeira. O Estado de São Paulo. Alívio grego não basta e Espanha volta a assustar. O Estado de São Paulo ainda destaca: Erundina, não vou aceitar. É aquela questão do casamento de Deus e o Diabo, o PT com Paulo Maluf. O Globo. Aliança com Maluf abre crise em campanha do PT. O Globo ainda destaca: TRE considera Jorge Roberto inelegível em Niterói. Correio Brasiliense. Comissão vai apurar tortura a Dilma em Minas. O Correio Brasiliense ainda destaca: todo servidor do GDF terá ponto eletrônico. O Estado de Minas. Enfim, a busca da verdade. É também uma matéria sobre as torturas sofridas pela presidente Dilma Rousseff. O Estado de Minas ainda destaca: mobilização pelos royalties do minério. 0 Hora de Porto Alegre. Dobram as suspeitas de fraudes em concursos. O 0 Hora de Porto Alegre ainda destaca: aliança em São Paulo, apoio de Maluf, abala a candidatura. O Popular. Operação Monte Carlo, 2-1, escutas estão valendo. O Popular ainda destaca: Serpes, o Popular, melhora a avaliação do governo. É a pesquisa Serpes, o Popular. Boa tarde, Cláudio Curado. Eu já sei até o que você vai falar sobre essas manchetes aí, sabia? Boa tarde. O que vou dizer? Vamos vai lá. Dizer sobre o casamento PT-Maluf em São Paulo, com certeza. Tortura de Dilma Rousseff. E uma outra coisa interessante aqui que eu acho que tem que ser aplicado no país todo, vai ser meu último comentário desse primeiro bloco. Eu também acho, do ponto eletrônico. Rapaz, tomou, papudo? Você pode fazer o programa no meu lugar, vamos embora. Você fica aqui no meu lugar, vamos embora. Mas realmente essa questão em São Paulo, boa tarde, telespectador, essa questão em São Paulo é da aliança, você disse muito bem do Deus e o Diabo, no caso para os petistas, Deus e o Diabo seria a ligação de Lula com Maluf. Ontem pousaram para fotos nos jardins da residência do senhor Paulo Salim Maluf, que é o presidente de honra do PP Nacional e que é um nome ainda muito forte em São Paulo. Muita gente ainda vota em Paulo Maluf, apesar de ser um homem procurado em 189 países, procurado pela Interpol, a Polícia Internacional, em 189 países por evasão de divisa e corrupção. Mas em São Paulo a questão política, os partidos são cada vez mais pragmáticos e não programáticos. E pragmaticamente, pensando na coisa prática, o PT viu em Maluf o tempo de televisão necessário do PP para aliar ao tempo do PSB e do PT e ter o maior tempo de televisão para o candidato Haddad, que é o candidato de Lula e candidato do PT em São Paulo, tendo passado por cima da senadora Marta Suplicy. E essa aliança, evidentemente, trouxe um profundo mal-estar, não só a candidata a vice indicada na semana passada, Luiz Erundina, que foi do PT e agora é do PSB, como também a boa parte dos petistas, e aí o lado pragmático do PT tentando pôr panos quentes na reação, vamos dizer assim, do lado mais à esquerda do partido,
nessa aliança que seria inimaginável há 10, 15 anos atrás, mas que, infelizmente, pelo pragmatismo cada vez maior na política brasileira, o PT se propõe a isso. Se aliar a Paulo Maluf, bater foto, abraçado, pegado na mão em São Paulo, vai ter trabalho para explicar. Acham alguns petistas que isso vai agregar não só o tempo de televisão, como vai agregar os votos conservadores de Maluf com os votos mais à esquerda de Luiz Erundina. Pode-se correr o risco de tentar agregar tudo e não agregar ninguém. Mas o PT de São Paulo está disposto a pagar por isso e vamos ver no que vai dar. E outra manchete, você disse muito bem essa questão da presidente Dilma. Nós citamos ontem aqui, ela foi descoberta agora, novos depoimentos, que ela foi muito mais torturada em Minas Gerais, seu estado de origem, onde que ela teve uma militância política e na clandestinidade mais forte do que em São Paulo e em outros estados. E aí, além das denúncias serem coisas que não dá nem para descrever as denúncias, porque no horário do almoço nós não vamos querer destruir o seu almoço com as barbaridades que eram praticadas pelos torturadores, mas evidentemente que se precisa passar a limpo essa parte complicada, vamos dizer assim, não vou dizer parte negra, porque o pessoal do movimento negro vai me criticar, mas essa parte obscura da nossa história recente, a história contemporânea do país, e que esses torturadores, e aí no Rio hoje teve uma manifestação no bairro da Urca lá, estudantes estão descobrindo onde moram os ex-torturadores, pessoas que torturaram, mataram, sequestraram, desapareceram com pessoas durante a ditadura militar, e vão para a porta das casas e fazem um constrangimento a esses torturadores, picham a casa, e democraticamente eu sou muito a favor que essas pessoas façam isso, porque é inaceitável que quem torturou, matou, desapareceu com corpos, nunca deu notícia dessas pessoas, fiquem hoje aí nos restaurantes, nas casas de show, nas pracinhas passeando com seus netinhos, como bons avós que não são animais que durante um período torturaram e mataram outros seres humanos, outros não, porque não eram seres humanos que estavam sendo fazendo a tortura. Quem estava sendo torturado era o ser humano, do outro lado tinha um animal na pele de ser humano fazendo essa tortura. E essa última manchete, que você disse muito bem, você está lendo meus pensamentos hoje, Cleber? Essa questão do Correio Brasiliense, dizendo que todo servidor do GDF é Governo do Distrito Federal, em Brasília usa muita sigla, terá ponto eletrônico. Seria muito interessante a gente ter ponto eletrônico aqui em Goiás. Sim, entendeu? Claro. E aí fazer um apelo ao governo, às prefeituras, que tenham ponto eletrônico, até porque nós, eu, Kleber, você que está nos assistindo, que pagam os impostos, que pagam os salários das pessoas. E não é justo que nem comissionado, nem efetivo vão lá na hora que queiram ir ao trabalho, e muitos agora em período de campanha sequer vão aparecer para bater o ponto. Verdade. Trabalhar já não vão, bater o ponto muito menos, vão ficar fazendo campanha no interior e recebendo as nossas custas. Eu não estou afim de ficar pagando salário de fantasma, não. E aí tem um agravante, quando o Juscelino Braga foi secretário da Fazenda, ele fez uma caça para saber onde estavam os funcionários públicos nomeados. Tinha gente que havia sido nomeado do governo anterior, morando nos Estados Unidos e recebendo na conta do Banco do Brasil, você pagando. E não era uma pessoa só, não. Pai, ontem você começou a me deprimir, você quer me deprimir de novo hoje. Mas hoje eu estou feliz, sabe por quê? Porque a imprensa fez valer a sua força. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando for falar de Carlinhos Cachoeira, e daqui a pouco você não perde. Goiânia já tem 2 candidatos a prefeito. As convenções já homologaram. A do PDT, Jovair Arantes é candidato a prefeito, pelo PTB, desculpa. E o PCdoB está presente com uma candidatura feminina de luta, a deputada Isaura Lemos. E a gente vai conversar com a deputada agora já na condição de candidata, ainda tem que falar pré-candidata porque não está no período da campanha ainda, mas já homologada pelo seu partido, devidamente ungida pela esquerda para ser candidata. E Isaura está bem nas pesquisas. Vamos conversar com ela acerca das propostas dela para as eleições, para a campanha e para administrar a cidade. A partir de hoje a gente começa a conversar então com aqueles que foram tendo os nomes homologados pelas suas devidas convenções. Nós voltamos já já. Projetos educacionais. Essa é outra matéria em que a Prefeitura de Goiânia também está aprovada. E já que o final do ano está aí, sempre é bom fazer uma revisão do que a gente viu. Em 2011, o projeto Ciema levou vários artistas goianos para as escolas municipais para desenvolver e divulgar a nossa produção cultural. Já os alunos fizeram bonito na mostra pedagógica e na mostra artística e cultural, sem falar no Festcine, que abriu espaço para a apresentação de vídeos produzidos pelos alunos da rede municipal. A
Até a Samara Filippo passou por lá. E sabe quem disse presente também? O programa Escola Aberta, que além de cultura oferece para a comunidade diversas oficinas. A Prefeitura de Goiânia também realiza um dos maiores jogos educacionais da América Latina. São mais de 70 mil alunos, desde a criançada dos CMEs, passando pela galera do ensino fundamental, até a turma da alfabetização de jovens e adultos. Educação. A transformação começa com ela. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Projetos educacionais. Essa é outra matéria em que a Prefeitura de Goiânia também está aprovada.
E já que o final do ano tá aí, sempre é bom fazer uma revisão do que a gente viu. Em 2011, o projeto Ciema levou vários artistas goianos para as escolas municipais para desenvolver e divulgar a nossa produção cultural. Já os alunos fizeram bonito na mostra pedagógica e na mostra artística e cultural, sem falar no Festcine, que abriu espaço para a apresentação de vídeos produzidos pelos alunos da rede municipal. Até a Samara Filippo passou por lá. E sabe quem disse presente também? O programa Escola Aberta, que além de cultura oferece para a comunidade diversas oficinas. A Prefeitura de Goiânia também realiza um dos maiores jogos educacionais da América Latina. São mais de 70 mil alunos, desde a criançada dos CMEs, passando pela galera do ensino fundamental, até a turma da alfabetização de jovens e adultos. Educação. A transformação começa com ela. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. Voltamos com o JM e a partir de hoje nós vamos ouvir os candidatos a prefeito em Goiânia. Naturalmente a gente ainda tem chamados de pré-candidato porque nós não estamos no período de campanha e a lei determina sim, mas alguns já estão sendo oficializados pelos seus partidos nas convenções e nós vamos ouvir. Para evitar qualquer problema também, é uma postura da Rede Metrópole News, os candidatos serão entrevistados no mesmo tempo. É o que determina a legislação. Nossa primeira convidada é a candidata do PCdoB, deputada estadual Isaura Lemos, que vai disputar a Prefeitura de Goiânia pelo seu partido, já está devidamente ungida. Agora, deputada, é hora de saber, a senhora, uma boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Kleber. É hora de saber da senhora como vai ser a sua campanha. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Boa tarde, Cláudio. A minha campanha, agora nós estamos na fase de fechar as coligações, né? Então, estamos conversando já adiantadamente com vários partidos e a nossa intenção é, nesse primeiro momento, focar na conquista de aliados, né? Nós consideramos que uma aliança não é só entre partidos, existe também personalidades importantes da sociedade que estão conosco, médicos, advogados, né, jornalistas, mas nós precisamos de tempo de televisão, precisamos de partidos que identifiquem com as nossas propostas. E, nesse sentido, quase que todo o nosso tempo está sendo tomado por isso. Na busca de aliança? Na busca de aliança. Quem são assim, os aliados prioritários? A senhora está procurando quem? Sim, Cláudio. Mas nesse momento não pode ficar falando isso, não. Vamos essas conversas. Por que eu estou fazendo essa pergunta? O mesmo espectro ideológico. Isso, nós temos procurado priorizar os partidos na base do governo Dilma. Mas, de fato, existem, como eles, alguns já tinham feito compromissos e não tinham certeza da nossa candidatura, estão retomando as conversações. Então, de fato, são partidos que nós temos uma identidade e que, se vierem conosco, vai nos honrar bastante com as suas presenças na nossa Por que dessa pergunta, Cláudio? Porque lá em São Paulo tem que colocar a barba de molho aqui também, que lá em São Paulo a porca torceu o rabo, como ele. A Erondina já fez beicinho, lá disse que não vai, ela não vai com o Maluf de jeito nenhum. Assim, nesse momento ninguém fala com quem. Todo mundo sabe que está todo mundo conversando com todo mundo, mas ninguém fala com quem. Deixa eu só explicar para o telespectador, é o seguinte, em São Paulo o PT fechou o apoio do PP. Né? Ninguém menos de Paulo Salim Maluf, nós já falamos isso aqui, fizeram fotos, Lula, Maluf, tudo junto. A Erondina bateu o pé, falou, com o Maluf eu não caminho. E a Erondina já tinha fechado o PSB com o PT. A Erondina é, hoje, o nome que ocupa a vice de Fernando Haddad. Ela disse que não vai. Então é por isso que eu fiz a pergunta. Ela já refluiu dizendo que só não tem que ficar andando com o outro lá. Ah, já mudou? Já, ela aceita o apoio, mas de mão dada e braçada de cima palanque, aí também... Faz uma pergunta para a deputada para eu me refazer do SUS. A pesquisa ontem do CEPES mostra o prefeito com 24%, e aí uma coisa preocupante para ele, porque nesse período que ele teve muitas boas notícias, primeiro que ele não teve nenhum envolvimento com uma senhora com o nome divulgado com relação ao Carlos Cachoeira, e abriu o zoológico, mesmo assim ele teve um aumento na rejeição. E isso eu acho que o Passo tem que abrir o olho para isso, ver onde está o problema. E a senhora, com o deputado Sandy Júnior, que está em segundo com 11, a senhora com 9, juntos vocês vão quase a 21 e a 3 pontos do prefeito. A possibilidade de conversar, a senhora e o Sandy, os dois que estão aí, não vamos dizer, cada um num pé do prefeito?
Olha, ainda nós não pensamos nessa hipótese, né? Porque todos eles estão se colocando como candidatos mesmo à prefeitura. Mas eu fiquei muito feliz com o nosso posicionamento, que ele já vem se consolidando desde o final do ano passado. Numa pesquisa primeira, também eu estava encostada no Sandes. Foi na primeira rodada do SERPES mesmo, Isso, popular. eu estava encostada no Sandes, né? E agora ele estava um pouco mais abaixo, mas praticamente nós estamos empatados tecnicamente. Né? E penso que é uma posição bastante favorável na medida que eu tenho praticamente estado ausente da mídia, né? O que eu acho mais estranho é que até reportagens que falam sobre a campanha cita todos os nomes dos candidatos, o meu não é citado. Cita até Armando Virgílio, que tem zero, nada. Isso, citam todos os nomes, o posicionamento, o meu nome não é citado. O nome da senhora e o do Sandes não são citados como candidatos. Isso, eu creio que isso é porque nós estamos fortes, né? Pelo menos eu sinto essa força nas ruas, né? Quando a gente anda junto à população. Tenho tido muito estímulo para manter a minha candidatura. Agora que o PCdoB já homologou, nós não recuaremos de forma alguma, vamos realmente apresentar uma alternativa para a sociedade, porque já está no momento de mudar, né? Eu acho que sempre fica aí uma polarização muito grande entre o candidato do governo do estado, o candidato da prefeitura, e chegou um momento que é importante a gente apresentar uma proposta nova, uma alternativa para a população. Isso enriquece o debate e, no meu caso, nós vamos para o segundo turno, com certeza, porque nós temos assim, observado a grande aceitação do nosso nome na sociedade. Deputada, a senhora tem uma grande penetração ali, conjunto ao eleitorado, as pessoas dizem na classe CDE, muito na região noroeste de Goiânia, que é a região mais pobre. Como é que discurso que o PCdoB, que é um partido que tinha um espectro mais à esquerda, hoje, vamos dizer, sinceramente, não é isso tudo, não. Mas, até porque o mundo mudou, né? Não só o partido mudou, mas o mundo também mudou. Qual vai ser o discurso do PCdoB e da Isaura Lemos para atingir essa classe média, o público AB de Goiânia? Olha, justamente quando você fala que a esquerda hoje é diferente, de fato é diferente. Eu acho que a esquerda hoje ela é mais realista. Está com o pé no chão. A esquerda hoje, ela procura olhar a correlação de forças, ela procura olhar em que estágio nós estamos, né? Em que sistema econômico nós estamos, e que a mudança não é um ato de coragem, um ato de vontade. A mudança de um sistema capitalista que só visa os lucros, que não pensa nos valores humanos, não é eu chegar aqui e falar, eu quero socialismo, não. Né? Eu perceber se a sociedade também quer, se a sociedade entende assim, se existem forças políticas que estão aliadas nesse meu querer, né? Se estão junto comigo. Então, a esquerda hoje, pelo menos aqui, o PCdoB está hoje tendo entendimento, é uma esquerda que visa principalmente o desenvolvimento nacional, que procura separar aqueles que querem o Brasil para os brasileiros, né? Que apoia o governo Dilma na medida em que o governo tem essa postura de altivez diante do capital internacional e fala, olha, o Brasil pode, o Brasil tem condições de estar num patamar mais alto no mundo, né, devido ao seu volume de terras agricultáveis que ainda não foram cultivadas. O Brasil tem um parque industrial em desenvolvimento e pode, sim, ser um país de respeito, como está sendo pelo mundo todo. Agora, aqui a nível de município, nós temos que ter uma posição que ganhe a sociedade, como você falou, o conjunto da sociedade, para as propostas que vão melhorar a vida do povo e de todos os segmentos. Quais são essas propostas, deputada? O que a senhora propõe para administrar Goiânia? Nós pensamos primeiro um lema, né, que todas as decisões, ações da prefeitura devem ter em conta a maioria do povo. O que a maioria do povo hoje clama? É pelo melhor atendimento na saúde. Por que não melhorar esse atendimento? Porque tem poucos médicos e os médicos que existem, às vezes, atendem no mesmo horário
não tem um médico o tempo todo quando nos CAIS são procurados? Por que as consultas com especialistas são tão difíceis, tão demoradas para se marcar? Porque quando se coloca que uma pessoa precisa de um especialista, é porque o clínico geral já não deu a solução. Ela precisa ir muitas vezes com urgência. Então, nós temos que melhorar e racionalizar o seguinte: aqueles que precisam com urgência têm que ter um atendimento rápido, né? Na área do transporte, as empresas não podem ficar acima dos interesses da população. Então, se a empresa não está cumprindo os contratos, ela tem que ser chamada. Os interesses né? delas hoje estão acima dos interesses da população? Com certeza. Das empresas do transporte, sim. Né? Deputada, eu queria fazer uma pergunta. A senhora é ligada ao movimento de luta pela casa própria, de lá que ela alavancou, inclusive politicamente, eleitoralmente, o trabalho da senhora e da sua família. Goiânia tem, pelo índice Gini, a pior distribuição de renda da América Latina. É a pior cidade onde a diferença entre os ricos e os pobres é a maior na América Latina, não é São Paulo, Rio, é Goiânia. Infelizmente, um dado horroroso para a cidade. E nós tivemos, há alguns anos, aquele caso lá do Parque Oeste Industrial, onde o Estado optou por defender a propriedade em vez do interesse coletivo, interesse social. Mataram 2 pessoas, espancaram um tanto lá e jogaram um monte de gente fora para as pessoas continuarem especulando com aquelas áreas. Morreram 13 pessoas naquele caso, entre as que morreram na no atual ginásio administração, e os que foram assassinados. Isso. Na atual administração de Goiânia, a opção foi por fortalecer a indústria, esse segmento da indústria da construção civil, tanto que o secretário de Planejamento era uma pessoa ligada aos incorporadores. Exatamente. Eu quero saber, a senhora, pelo histórico da senhora, sendo prefeita de Goiânia, como a senhora enfrentaria ou vai enfrentar se houver um novo Parque Oeste Industrial e qual vai ser a ação da prefeitura com relação a imposto ITU progressivo e esses especuladores que ficam nessas áreas grandes em Goiânia? Nós temos um déficit hoje habitacional de 100 mil moradias. Então, Goiânia tem que dar um atendimento a isso aí. Não pode ser nesse ritmo que está. Né? A gente vê, as famílias nos procuram, porque é uma área que nós temos acesso, e que nós não podemos permitir áreas vagas no centro da cidade, né? Como é a situação do Parque Oeste, que hoje ali é praticamente um centro, né? A periferia. Jardim de Cerrado é 20 quilômetros para frente, mas lá está vazio. Nós não podemos permitir que a terra não cumpra sua função social. Isso é constitucional, não só na área rural, como também na área urbana. Principalmente porque na área urbana o município investe, o Estado investe em equipamentos sociais, esgoto, saneamento, escolas, postos de saúde próximo ali, e aquela área vazia especulando. Então, nós temos tranquilidade em dizer que nós aplicaremos o Estatuto da cidade. Existe toda uma legislação. Os vãos serão ocupados para dar casa ao povo. Com certeza, locais vazios não ficarão. Portanto, é uma questão até que a gente coloca. Nós não temos nada contra empresários, muito pelo contrário, acho que muitos empresários têm responsabilidade social, mas aqueles que não têm, né, que fica ali com aquela área especulando. Claro que com a minha entrada na prefeitura, que eu sou uma pré-candidata e possivelmente estarei no segundo turno, nós vamos chamá-los e falar, olha, passou o tempo de especulação em Goiânia. Nós vamos atender aqueles que precisam de morar onde tem a infraestrutura. Deputada Isaura Lemos, candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia. A gente ainda chama de pré-candidata, mas já é oficial, o partido já homologou a candidatura na sua convenção. Prazer recebê-la aqui. Durante a campanha a gente vai trazer aqui para questioná-la mais acerca da campanha e das suas propostas. E eu desejo para a senhora uma boa sorte na campanha, no decorrer da campanha toda. Eu que agradeço o espaço que nos foi concedido e dizer que nós estaremos abertos a também propostas da população, temos ouvido bastante. E vamos lutar para que tudo isso, né, para que toda essa campanha manifeste alternativa. O povo precisa do novo, precisa de novas propostas. Tá certo, nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre Carlinhos Cachoeira, uma cachoeira de informação. Nós voltamos já já.
Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Voltamos com o JM. E no dia 13 de julho, o juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima encaminhou para o corregedor-geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Olavo, uma declaração de não ter mais condições de viver em Goiânia. O juiz é o mesmo que autorizou as gravações das conversas telefônicas de Carlinhos Cachoeira e o seu grupo e mandou prender Carlinhos Cachoeira. De acordo com o juiz Paulo Augusto Moreira Lima, ele vem recebendo frequentes ameaças desde que ele mandou prender Carlinhos. E que na última semana essas ameaças avançaram e a vida dele estava em risco. Ele vinha recebendo ameaças de morte. Cláudio Curado. Olha, Kleber, é uma situação extremamente grave. Esse relato que você apresentou aí é um material que está no jornal Estado de São Paulo. Nós não estamos inventando nada, nós não conversamos com esse juiz, ele não disse essa informação para nenhum membro da imprensa em Goiás, a informação do jornal Estado de São Paulo, e que policiais, até porque na Operação Monte Carlo foram presos mais de 40 policiais, corregedor, comandante do policiamento da capital, pessoas do alto escalão da Polícia Militar e Civil, e policiais visitaram a casa do juiz, visitaram o juiz, mostrando que conheciam a rotina da família dele, da mulher, dos filhos, e o juiz se sentiu ameaçado com razão na sua integridade física e de sua família e pediu afastamento e está dizendo que vai passar meses fora do país. É inaceitável que um membro do judiciário seja ameaçado e que ele tenha que sair do país porque uma estrutura militar clandestina que está agindo na ilegalidade vem fazendo ameaças. O governo do estado de Goiás
não é a Justiça Federal, não. O governo do Estado de Goiás tem que vir aqui a público, o secretário João Furtado dizer, 100 dias depois, em que pé que está os processos disciplinares contra aquelas pessoas, os militares e civis denunciados na Operação Monte Carlo. Porque se tem que pagar, já deviam estar pagando. 100 dias é mais do que suficiente para dar um veredito se vão ser afastados, expulsos, o que vai acontecer com esses militares. Agora, não dá que militares vão ameaçar o juiz, a família dele, seus filhos pequenos, e essa pessoa tem que deixar o processo porque uma quadrilha está o ameaçando e ameaçando a sua família. Isso é inaceitável no Estado Democrático de Direito e o governo do Estado de Goiás e o governo federal precisam tomar atitude porque não dá para simplesmente aceitar que o juiz saia do país porque está sendo ameaçado por bandidos que estão ou de farda ou sem farda, ameaçando a ele e a sua família. Isso é inaceitável. E na próxima sexta-feira, o JM vai ouvir o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, João Furtado. Ontem foi agendada a entrevista com o jornalista Rodrigo Iorose, que é o responsável pela assessoria de imprensa do secretário, e ele confirmou então que sexta-feira vem dar a entrevista para o nosso jornal. Isso é muito bom, a gente tem muita coisa para conversar com o secretário. Bom, e já que a gente está falando sobre esse caso, vocês acompanharam ontem a nossa indignação aqui. A indignação de parte da imprensa deu resultado e a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou legal as escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal para investigar as atividades do grupo liderado por Carlinhos Cachoeira. Na sexta-feira, o desembargador Torinho Neto declarou as escutas ilegais. Ele afirmou que as escutas foram autorizadas mediante denúncias anônimas, com o agravante de ter grampeado Demóstenes Torres, que na condição de senador não poderia ter o telefone grampeado com autorização da Justiça Federal, mas só do Superior Tribunal Federal. Ontem, o desembargador Cândido Ribeiro declarou que a Polícia Federal teria de provar que agiu dentro do preceito constitucional para que ele não considerasse as gravações ilegais, o que causou indignação em parte da imprensa em todo o Brasil, que viu na declaração uma tentativa de preparação da opinião pública para inocentar Cachoeira e os envolvidos nas atividades ilegais do seu grupo. Só que ontem mesmo, após a manifestação da imprensa, Cândido Ribeiro anunciou que o seu voto seria pela legalidade das escutas, sem exigir justificativas alguma da Polícia Federal. E ele votou a favor da legalidade e, além dele, o juiz Marcos Augusto de Souza também votou a favor da legalidade. Torinho Neto, que havia votado pela ilegalidade na sexta-feira, foi, nesse caso, voto vencido. E por falar em vitória, a imprensa pode bater no peito. Essa foi da imprensa, Cláudio. Olha, Kleber, né? Nós sabemos que todos ontem ficamos chateados com essa possibilidade de dar em nada, virar uma grande pizza sabor cachoeira para todo mundo se deliciar e rir da nossa cara. E aí a justiça acabou, né, fazendo o papel que deve ela fazer. E aí nesses casos, quando você vê, eu disse do Gilmar Mendes, aquele que no caso Satyagraha, para analisar um habeas corpus impetrado pelos advogados, o Daniel Dantas, um banqueiro riquíssimo. O membro do Supremo Tribunal Federal se dispôs a trabalhar num sábado à noite, né? A justiça, ninguém trabalha sábado à noite. O ministro do STF se propôs a trabalhar sábado à noite. Quando você vê o empenho de um ministro como o senhor Torinho Neto, o empenho dele de desqualificar as provas contra a estrutura de Cachoeira. Esses dois empenhos, né, para mostrar que a justiça é rápida, é eficiente, evidentemente coloca várias pulgas atrás da orelha da gente, até porque a justiça no Brasil ela é cara, ineficiente, lentíssima e só vale para quem é branco e tem dinheiro. Quem é negro ou pardo e não tem dinheiro, ele vai se lascar, não tem justiça para essa população, não. E quando você vê o empenho do juiz, do membro do judiciário desse jeito, em desqualificar provas, um empenho acima do normal, como foi o empenho do senhor Gilmar Mendes, acima da qualquer normalidade em trabalhar sábado à noite, evidentemente você pode fazer várias ilações, eu não vou fazê-las aqui, até porque eu não quero ser processado, mas evidentemente você fica assim achando muito estranho que a justiça e alguns, pelo menos membros dela, têm um surto de agilidade, de defesa da legalidade, que não faz parte do seu cotidiano. Essa foi a justificativa. O Cândido Ribeiro dizia o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal zela pela aplicação da constitucionalidade. Isso é uma verdade, mas essa é uma verdade, tem que zelar mesmo. Agora, desconsiderar as investigações do Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, para dizer que as gravações foram feitas por causa de denúncias anônimas, as gravações foram autorizadas mediante a apresentação de investigações. Exatamente. Não foi de denúncia anônima. É uma mentira. E a polícia não tem que provar nada. Quem tem que provar é o seu Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A polícia tinha invertido os papéis ontem. Tinha invertido. Agora, o que aconteceu? Contamos isso para a opinião pública e aqui na região metropolitana de Goiânia, a Rede Metrópole News cuidou de fazer isso, né? E o povo, quando tem a consciência, tem o poder. À tarde, o mesmo juiz que queria que a Polícia Federal provasse que agiu legalmente, já voltou pela legalidade das provas e o processo está de pé. E veja bem o que aconteceu ontem, hein? A Comissão de Ética que ia julgar se Demóstenes Torres seria cassado ou não, não julgou, porque o advogado senador conseguiu uma liminar na justiça para adiar a votação para segunda-feira. Por quê? Porque tinha a votação sobre a legalidade das provas e se elas fossem decretadas ilegais, estava tudo resolvido. Ele ganhou um tempo, não deixou julgar se ele já tivesse sido cassado. Segunda-feira agora vai ter o julgamento do caso de Demóstenes Torres. E tem mais, o relator já disse que vai apresentar na sua relatoria o pedido de cassação, porque para ele Demóstenes mentiu para o Senado no primeiro pronunciamento que esteve lá. Demóstenes usou a sua influência e o seu posto de governador a favor de jogos ilegais. Demóstenes contou que recebeu um presente, a cozinha de presente de Carlos Augusto Ramos, sem saber o que acontecia, e ainda falava no radinho Nextel, que era de um grupo fechado ligado aos negócios ilegais de Cachoeira. Sem contar ele vai pedir a cassação. Sem contar que, segundo o Merval, colunista do jornal Globo, apenas o senador Demóstenes, quem disse foi o colunista do Globo, fui eu não. Apenas o senador Demóstenes e os índios do Alto Amazonas não contactados do país é que não sabiam que Carlinhos Cachoeira era contraventor. Então apenas o senador e os índios ainda que estão no meio do mato não sabiam que Carlinhos Cachoeira era contraventor. Foram informações do colunista do Globo que eu achei bastante interessante e que cabe nesse caso aqui. Mas a votação é secreta, viu? A votação na comissão é aberta e a votação em plenário é secreta. Nós vamos acompanhar aqui essa votação, até porque nós vamos querer dar o nome de todo mundo que votou aqui, quem esteve presente, porque há grande possibilidade de muitas pessoas não comparecerem, alguns, para não caçar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vão caçar, até porque moralmente, politicamente, o senador está destroçado. E aí vai ser apenas uma questão jurídica interna da casa. Se a legalidade das provas tivesse caído ontem, eles voltariam pela sustentação do mandato. Tudo bem, mas nesse momento, mas não caiu. Um pouco o senador consiga se safar. Você imagina ele num palanque, você acha que alguém vai querer ele no palanque no interior agora no segundo semestre? Não, claro que não. E se ele for para o palanque, vai um gaiato lá e grita para ele lá, fala, senador Cachoeira. Acaba com o comício. Não, mas o problema não é esse, Cláudio. Politicamente, moralmente, o senador está derrotado. O problema é que ao perder os direitos políticos e o status de senador, ele cai na vala comum da justiça também. E pode ser, inclusive, preso. Esse é o outro lado. Pois é. Falando politicamente, nesse momento, eu de sã consciência, acho que nenhum candidato, nenhum político vai querer ter o senador Demóstenes. Ele virou, desculpe o termo, um leproso da política. Ninguém vai querer ter sua imagem ao lado dele, porque é puxar para baixo isso aí. Pois é, e ontem, mais uma decisão interessante que aconteceu ontem. A juíza da 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Maria da Penha Nobre Mauro, aceitou o pedido de recuperação judicial das empresas do Grupo Delta. A juíza disse que os culpados que foram envolvidos com o lado ilegal dos negócios da Delta devem ser exemplarmente punidos. Mas todo o grupo empresarial não deve ser sacrificado, ainda mais por se tratar de uma empresa que executa grandes obras de relevância para a infraestrutura do país. E a juíza disse, eu achei muito interessante, falaram o seguinte, é muito fácil agora demitir 15 mil funcionários, o senhor Fernando Cavendish e gastar bilhões no exterior e os funcionários ficarem no prejuízo do seu salário, desempregados e o país sem as obras. Eu acho que o bom senso que quase faltou ontem na justiça para soltar Cachoeira é o bom senso que teve a juíza aí mostrando que não podemos, quase ontem perdemos, mas não podemos perder a esperança de que esse país a cada dia possa ficar melhor. Ontem eu tinha perdido, Cláudio, sincero e honestamente. Você estava me contaminando ontem. Não é assim, né? Vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o JM.
Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Voltamos com o JM. Deixa eu mandar um abraço para um amigo aqui que vem nos assistindo em Ribeirão Preto, né? Quero mandar um abraço ao amigo Jorge Cajuru. Eu me encontrei hoje com o Cajuru aqui em Goiânia. Trocamos um abraço. Naturalmente, se havia alguma divergência entre os nossos pontos de vista, acabaram sumindo ali. O Cajuru é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de amizade também. Um grande abraço, Cajuru. Obrigado pelas suas palavras. Diz que nos vê lá em Ribeirão Preto e naquele estilo dele, ele falou, olha, é o único jornal que está tendo coragem de falar aquilo que o Cajuru gostaria de estar falando em Goiás. Que ótimo, né? Isso é sinal que a gente está tentando fazer bem o nosso trabalho. Aproveitar, quero mandar um abraço também, o senhor Epaminondas Oliveira nos assiste ali no Nova Suíça e diz que meio-dia, positivo e operante. No 13 da NET lá e nos dá o prazer da audiência. Pois é, hoje encontrei também com Dona Marília. Eu estive participando do programa de rádio da Rádio 107 FM, lá no setor Serrinha, e na saída encontrei com Dona Marília, que é a nossa telespectadora e que foi uma das pessoas que se manifestou de acordo com ela quando eu disse que o governador deu um show na sua defesa lá no Senado da Comissão de Ética, né? E aí eu disse a ela que eu continuo achando que ele foi perfeito na defesa dele, o que não significa que eu concorde com as palavras que ele disse ou que eu avalie tudo como verdade. Não foi isso que eu disse, não, né? Mas ele realmente foi muito competente para fazer a sua defesa com as suas palavras. Na reunião do G20, Brasil contribuiu com 10 bilhões de dólares para o Fundo Anticrise. Já no primeiro dia de reunião, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, informou que as novas contribuições para o fundo já somam 456 bilhões de dólares. E essa doação, Cláudio, ela não é boa. Alguém pode falar, o Brasil está jogando dinheiro fora. Não é assim, não. Abre importantes leques de promoção para o Brasil, inclusive com negociações internacionais. Exatamente, fortalece a posição do Brasil na geopolítica mundial. O Brasil, nesse momento, você tem países numa situação delicadíssima, como a Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal. E o Brasil se fortalecendo economicamente dentro da estrutura do FMI
e outras estruturas, outros organismos internacionais financeiros, evidentemente que politicamente o país também se fortalece e está passando da hora, você vai ler outra notícia aí que nós vamos comentar junto, mas está passando da hora de mudarmos essa correlação de forças no mundo. Você veio de Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial, onde ficou os Estados Unidos e a Rússia, os grandes vencedores, a União Soviética na época, os grandes vencedores da Segunda Guerra. Depois tivemos a questão da Guerra Fria e a China acabou se incorporando como grande potência também. Só que nesse momento os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países que têm força e que têm muito mais poder político, deveria ter mais poder político, porque tem muito mais poder econômico que muitos países da Europa e está passando a hora de fazer um rearranjo mundial dessas forças. Pois é, e o BRICS, os líderes do BRICS, o que é o BRICS? É o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concordaram ontem com a criação de um fundo virtual de reserva para o socorro financeiro mútuo em situação de crise, além de fomentar o intercâmbio de moedas que dinamize suas relações comerciais. As regras, o montante total desse novo mecanismo devem ser concluídas até a reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial em 2013. Você entendeu como é que é isso aí direitinho? Sim, é tipo uma caixinha. É uma caixinha. Eles vão fazer o BRICS vai fazer uma caixinha, pegar o dinheiro chinês, o dinheiro da Índia, o dinheiro do Brasil, vão fazer uma caixinha. Até 1920, mais ou menos, a moeda mundial era a libra esterlina, depois passou a ser o ouro e depois passou a ser o dólar a partir da vitória na Segunda Guerra Mundial. Então, a moeda parâmetro mundial passou a ser o dólar. Hoje se defende que seja uma cesta, há países que defendem, como o Brasil e a China, que se defende que seja uma cesta de moedas, uma cotação de uma cesta de moedas, incluindo o real, o yuan, a libra, o euro, o dólar e uma outra moeda, para que essa cesta balize o comércio e a economia mundial, e não só apenas o dólar, porque os Estados Unidos, com a dívida interna e externa que tem, que alcança a casa dos trilhões de dólares, ele nesse momento tem uma fragilidade econômica junto com a sua recessão, que não lhe permitiria, e com a cessão da China e do Brasil, não lhe permitiria ser quem vai dizer qual que é o parâmetro monetário do planeta. Então, há essa discussão, e ao fazer essa caixinha para se defender, no momento que a Europa tem muita dificuldade de colocar dinheiro para salvar a Grécia e a Espanha, isso ajuda ainda mais, além de fazer aporte de capital no FMI, ajuda ainda mais ao BRICS, a esse novo bloco econômico e político do mundo, a se fortalecer diante do G7 e diante do G20, que está reunido lá em Los Cabos, no México, e vai fortalecer o BRICS, que já está forte politicamente, financeiramente, fazendo uma caixinha para se prevenirem da recessão mundial que continua avançando. Aí eu lembro do verso de Beto Guedes. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Exatamente, nesse caso 1 mais 1 bilhão vai ser sempre mais que 2. Eles viram o quê? Porque o euro criou uma moeda comum na Europa, sim, mas era uma única moeda. Não é isso que o BRICS quer. Cada um tem a sua moeda, mas tem uma inter-relação de câmbio entre eles. Cria-se um fundo. Quando um sucumbir, a sua moeda tiver problema, pega o dinheiro do fundo, recupera aquele país para não conviver com a crise, é exemplo do que está vivendo a Grécia e a Espanha, né? Estão vivendo. Então, não querem fazer uma moeda única, para que o câmbio continue valendo como regra de mercado. Que o euro já errou nisso aí. Interessantíssimo, aliás, esse BRICS só tem fera. Viu? E aí, no caso, não interessaria, evidentemente, e nesse ponto, Dilma Rousseff dá um show. A China, que tem uma moeda muito forte, que é o yuan, ter a moeda única, vamos supor que seja o real, seja o rand, que é a moeda da África do Sul. Evidentemente, cada um vai se preservar a sua identidade monetária, mas, ao mesmo tempo, criando um fundo único, uma caixinha, vamos dizer assim, para que, se houver algum aperto fiscal monetário num desses países em virtude da recessão mundial, tem o dinheiro, eles possam, o grupo se socorrer, em vez de ficar socorrendo, pedindo dinheiro do FMI, vai ser um FMI do BRICS. É isso. A Comissão Europeia informou nessa manhã que quer trabalhar com o novo governo da Grécia para implementar reformas e reanimar a economia, mas que não haveria um novo acordo com o país sobre os termos do pacote de resgate de 130 bilhões de euros. As autoridades da zona do euro, assim como dos Estados Unidos, sinalizaram apoio para uma revisão das condições estabelecidas no resgate internacional à Grécia, mas a comissão instituiu que o plano acertado mais cedo neste ano não poderia ser rasgado. Não vão dar dinheiro para a Grécia, não. Pode até recuperar economicamente, mas
Essa fala das autoridades monetárias da Europa é porque ontem o partido de centro-direita que ganhou as eleições no segundo turno, uma eleição muito disputada, fez uma coalizão com o PASOK, que é o Partido Socialista grego, queria que alguns itens do acordo, que é um acordo muito duro para a população da Grécia, fossem revistos e já disseram que as autoridades monetárias da Europa que não vão rever, vão ser 5 anos, se permanecer assim, 5 anos de recessão, com desemprego, aumento de taxas de impostos, aumento de juros, e quem vai pagar a conta toda é o povo grego, o povo que nos deu toda a cultura helênica e que agora, em virtude de más ações nos últimos 20 anos de sua economia, vão pagar uma conta muito amarga, com vários problemas sociais que vão advir dessa questão. Não é só aqui que o povo paga a conta, não. Infelizmente lá, parece que a conta vai ser salgada e vai ser durante muito tempo, que é mais lamentável. E a Espanha teve de pagar juros em forte alta dessa manhã para emitir mais 3 bilhões de euros em títulos da dívida a médio prazo, em um claro sinal de que o país, objeto de um resgate europeu para seus bancos, voltou a concentrar as preocupações na zona do euro após as eleições na Grécia. E a Espanha vai fazendo assim, quer ver o negócio? Ela deve 1 milhão. Deixa o juro correr, passa a dever 2, busca 2 para pagar aquele 1, já devia 1, passa a dever 2 e não pagou a dívida interna. A Espanha está quebrada, Cláudio. Olha, o medo da Europa é que torne como se fosse um jogo de dominó. A pedra da Grécia cai, derruba a pedra da Espanha, que derruba Portugal, que derruba a Irlanda, e pode cair outros e colocar o futuro do euro em xeque. Nesse momento, a Espanha vive talvez a mais grave crise econômica da sua história. 1 em cada 4 espanhóis está desempregado, é o maior índice de desemprego nos países ocidentais e é um dos maiores índices da história mundial. A situação da Espanha, a situação da Espanha ela é muito parecida à origem com a crise americana, porque muita gente especulou muito no setor imobiliário, criou-se uma bolha e quando essa bolha explodiu, levou o emprego de 1 em cada 4 espanhóis e o país vive uma situação extremamente grave nesse momento e o que é pior, sem vislumbrar a curto prazo nenhuma saída que não seja amarga para a sua população. Pois é, e a pesquisa dos indicadores de desenvolvimento sustentável, o IDS 2012, divulgada ontem pelo IBGE, aponta que a taxa de homicídios do Brasil cresceu 41% em 17 anos, período de 1992 a 2009. A média de assassinatos no país no ano de 2009 foi de 27,1 morte para cada 100 mil habitantes, enquanto que em 92 esse índice foi de 19,2%. Alagoas, Espírito Santo e Pernambuco são os estados com os maiores índices de mortes. Já os estados com as taxas menores é o Piauí, Santa Catarina e São Paulo. A preocupação disso aí é que, enquanto não se coibir a entrada de armas contrabandeadas pela fronteira, isso não vai ser resolvido pela polícia. Olha, e é mais grave ainda, Kleber, que nós tivemos 2 campanhas de desarmamento no país, desarmou-se a população civil, os bandidos continuam se armando aí pela fronteira, como você disse bem. Nós temos que ter uma estrutura, a polícia de fronteira, que foi um compromisso da presidente Dilma, que até agora não saiu do papel, e a fronteira nossa é complicada, são mais de 10 mil quilômetros de fronteira seca, fora a fronteira marítima, que também é bastante porosa, mas é uma preocupação interessante porque às vezes se dizia que a questão da criminalidade estava relacionada a desemprego, aumento da falta de perspectiva da população, e você tem um país praticamente em pleno emprego com aumento da violência. Então, que nossos cientistas sociais e que nossas autoridades se debrucem sobre isso, se a gente tiver um momento de recessão, vai piorar a situação que está ligada muito à questão de armamento ilegal que é no país e muito mais ainda a esse avanço da epidemia chamada crack, que está dizimando não só muitas pessoas, como dizimando uma parcela da população, talvez uma geração esteja sendo dizimada por essa questão de uso dessa droga terrível. Cada vez mais jovem. E que a gente não vê nenhuma perspectiva, nenhuma política consistente, não só federal, estadual como municipal, de repressão ao uso de droga e de tratamento dos dependentes dessa droga. Fala-se muito e está se fazendo muito, mas muito pouco nessa questão. Vamos embora? Vamos embora. Então, uma boa tarde. Mais animado um pouco hoje, vamos embora, a gente volta amanhã. O mundo não acabou. A gente volta amanhã com o JM ao meio-dia, entre 6 e 7 da noite. Você assiste a reprise deste programa aqui da Rede Metrópole News. Entre 7 e 8 da noite, os amigos de Anápolis acompanham o telejornal
JM da Rede Metrópole News. A você, uma boa tarde. Nós voltamos amanhã.